Fala pessoal, Shalom no coração, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional. É muito bom começar o dia já mergulhando na palavra de Deus e tendo você aqui como meu companheiro, minha companheira, nesse mergulho da palavra, preenchendo o espírito com o alimento do céu. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, já deixa seu like e abra sua Bíblia comigo em Salmo número 51. Salmo número 51. Nós vamos meditar nos versículos 10 a 12 deste Salmo de Davi. Quem está no chat comigo, boas-vindas. Eu te peço, por favor, coloca a referência para que quem for chegando saiba qual é o texto que nós estamos tratando. Salmo 51, versículos 10 a 12. Olha o que está escrito. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Vou repetir mais uma vez. Essa é uma oração de Davi e, na verdade, uma das orações mais profundas que Davi fez em toda a sua vida, das que estão registradas na Bíblia. Preste atenção, vamos repetir. Salmo 51, versículos 10 a 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Gente, trazer o contexto aqui desse salmo. Talvez o episódio mais sombrio da história de Davi em toda a Bíblia é aquele momento onde ele adultera com uma mulher chamada Batseba e depois ele trama uma situação para que o esposo de Batseba morresse. Primeiro ele engravida Batseba, né? Ele fica com aquele escândalo ali para estourar, ele tenta trazer o marido dela para se deitar com ela, a fim de que ele achasse que o filho fosse dele. O marido da Batseba não se deita com a esposa, e aí Davi ele cria uma emboscada dentro do próprio exército para que o marido de Batseba morresse. E essa história, ela está relatada na Bíblia. A impressão que dá é que quando o marido de Batseba morre, estava ali uma espécie de crime perfeito, por assim dizer. Tiago, o que é o crime perfeito? É aquele crime que ninguém descobre. Ninguém nunca vai saber o que aconteceu. Não tem prova nenhuma, não tem rastro nenhum. E parece que fica tudo por isso mesmo. Só que tudo o que nós fazemos na presença de Deus. Tem pessoas que falam assim, né, Tiago, quando eu saí da presença de Deus, e claro, eu reconheço a questão linguística, às vezes o sair da presença de Deus tem a ver com sair dos caminhos do Senhor. Eu também uso muito isso, falo muito isso, não tem dificuldade com isso não. Mas se nós pensarmos bem, toda a nossa vida está diante da presença de Deus. Afinal de contas, Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Entende? Você pode estar distante dos caminhos do Senhor, distante do coração de Deus, mas Ele está presente em todos os lugares. Todos os pecados são cometidos diante dos olhos de Deus. E aí o Deus que viu Davi fazer esse crime perfeito, por assim dizer, ele manda o profeta Natan ir lá até Davi para poder denunciar o pecado de Davi, confrontar Davi, anunciar um juízo sobre a vida de Davi e chamar Davi ao arrependimento. Então, depois que tudo isso acontece, que o profeta Natan denuncia o pecado de Davi, chama Davi ao arrependimento, é que este salmo é escrito. Então, é nessa situação emocional que Davi fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Gente, no pior momento da vida de Davi, note que a oração de Davi não está associada a, olha, Deus, por favor, não me deixa perder a coroa de Israel, não. Não me deixa morrer na guerra. Não me deixa, sabe? Não tem nenhuma conexão com manter as coisas materiais. Ele se concentra em restabelecer a sua conexão, seu relacionamento com Deus. Por que eu chamo a atenção disso? Porque existe um contraste bem curioso entre Saul e Davi. Muitas pessoas, digamos assim, demonizam Saul, achando que a trajetória dele foi todo um fracasso. Mas Saul, gente, Saul é o primeiro rei de Israel, Davi é o segundo rei, o rei que vem depois dele. E Saul, ele foi escolhido por Deus, tá? Tanto Davi quanto Saul, ambos foram escolhidos por Deus. A diferença é que Saul, ele vai
degringolando espiritualmente. Ele vai cada vez mais se afastando dos caminhos de Deus. E aí o final dele é trágico, é completamente distante dos princípios do Senhor. Uma coisa muito feia. E a ponto, por exemplo, do profeta Samuel estar orando a Deus, para Deus restaurar a vida de Saul. E o próprio Deus falar com o profeta Samuel, falando assim, olha, não adianta você orar por ele não, porque eu já o rejeitei. Imagine, gente, você orar por alguém. E Deus fala assim, ó, não ora por ele não, porque eu já rejeitei ele. Isso aí não tem mais jeito não. Isso aí foi da própria boca de Deus. Você vê o nível de apostasia, de esfriamento espiritual que o Saul chegou. E por que o Saul chega nesse nível? Como é que começa isso? Se eu for traçar bem a linha histórica da vida de Saul, você vai ver que o veneno entra no coração dele quando Davi mata Golias. Davi mata Golias, ele já tinha tido aquele episódio de um espírito da parte do Senhor vir e aterrorizá-lo e tal. Mas quando Davi mata Golias, aquilo é um episódio de proporções internacionais, que foi uma guerra entre os israelitas e os filisteus. E tem cânticos por toda a nação, né? Dizendo assim, Saul matou 1000, Davi, porém, matou 10.000. E aquilo começou a entrar no coração de Saul como inveja, e ele começou a se sentir ameaçado em seu reinado por Davi. Agora observe que Davi nunca, em momento nenhum, ameaçou Saul. Na verdade, é de Davi aquela famosa frase, longe de mim tocar no ungido do Senhor. Entretanto, o próprio Saul, ele se apega tanto ao reinado que ganhou de Deus, ele se apega tanto à coroa que ganhou de Deus, que ele se distancia dos caminhos do Senhor para manter a coroa. Que loucura, gente. Que loucura. E isso, por mais louco que pareça, também se assemelha a muitas situações que vivemos, onde nós recebemos uma bênção de Deus, onde Deus nos dá algo e nós passamos a amar mais aquele algo do que ao próprio Deus. Qual é a consequência disso? Nós vamos nos afastar do caminho do Senhor. Entende? Então Saul, ele passa a maquinar cada vez mais o mal para poder manter a sua coroa. Já quando Davi está no seu pior estado espiritual, ele não fica com medo de perder a coroa, ele não fica com medo de perder guerra, ele não fica com medo de perder as riquezas que ele tinha. Ele se concentra única e exclusivamente em restabelecer a sua conexão com Deus. Sabe por quê? Porque Davi tinha uma noção correta do que era prioridade em sua vida. Não era a coroa, não eram as riquezas, não eram as coisas desse mundo, mas era a presença de Deus sobre a vida dele. Gente, muito da distração que o mundo traz sobre os nossos olhos tem a ver com bagunçar a nossa ordem de prioridade na vida. Eu te pergunto, o que é mais importante, dinheiro ou saúde? E aí tem gente que perde a saúde para ganhar dinheiro. É só um exemplo. Eu te pergunto, o que é mais importante? O teu relacionamento com Deus ou as coisas desse mundo? A própria Bíblia trata de responder de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, não é verdade? Então, antes de qualquer desejo nosso aqui nesse mundo, nós precisamos estar focados no nosso relacionamento com Deus. E todo o restante, como diz Mateus 6, né? Todo o restante, quando a gente busca o reino de Deus, busca a justiça, todo o restante se torna secundário. E essa é a maneira correta de viver. Essa aqui não é a opinião de Tiago, não é a opinião de A, de B ou de C que colocou alguma coisa na internet. Isso aqui é a palavra de Deus te ensinando a viver de modo correto. Tiago, eu discordo. Pode discordar à vontade. Até brinco com tem um pregador que fala assim, rasgue a Bíblia, mas não me rasgue. Não sou eu que estou falando isso, é a palavra de Deus. Mas se você tem no seu coração, Tiago, qual é a forma certa de viver? O que é que Deus pensa de estilo de vida, de princípios, de valores? Está aqui, ó, a palavra. Nós podemos aprender nesse episódio de Davi. Ele está tão destruído por tudo que aconteceu que é responsabilidade dele. Não foram os inimigos que se levantaram contra Davi, não, tá, gente? Pecado dele. Que o que estraga a gente... Olha que coisa. Meu Deus, minha cabeça está explodindo aqui agora. Vamos lá. Olha que ensinamento maravilhoso. Eu nem tinha pensado nisso aqui, vê agora. Olha que ensinamento maravilhoso que tem aqui. O que afeta Davi não são os inimigos perseguindo ele. É o pecado que ele comete contra Deus. Entende? Irmão, irmã, se você tiver na presença de Deus ali, guardado mesmo, pegando fogo por Jesus,
A perseguição é muito pouco para tirar tua paciência. A perseguição é muito pouco para tirar tua paciência. Agora, o pecado é insuportável. Porque o pecado ele cheira mal, o pecado adoece, o pecado enfraquece, o pecado cansa. Entende? Então, muitas vezes fala, Tiago, não aguento mais porque os inimigos estão me perseguindo, porque a vida, o universo está contra mim. Calma, calma. De que se queixa o homem? Queixe dos seus próprios pecados. É escrito na palavra de Deus isso. Então, resolva a sua vida com Deus. Você vai ver que a vida vai ficar muito mais leve. E Davi ele fala assim, ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Gente, quando ele fala isso, ele está reconhecendo a sua incapacidade de se autorrestaurar. Entende? Por que ele pede a Deus? Porque ele sabe que dele mesmo ele não consegue se restabelecer com Deus. Pela nossa própria força, nós não conseguimos consertar o estrago que o pecado faz. Então nós precisamos de Deus. É interessante que esse termo cria, aqui no hebraico, no original, está escrito bará, que é o mesmo criar, que está lá em Gênesis, quando Deus cria os céus e a terra e toda aquela obra criativa. Então muitas vezes o bará, muitas vezes, não todas as vezes, mas muitas vezes na Bíblia, está associado ao criar do nada. Ou seja, Davi ele precisava de uma restauração tão profunda que ele precisava praticamente de um coração zerado, de um coração resetado, sabe? E é interessante que esse pedido ele vai casar muito perfeitamente com a profecia que está lá em Ezequiel, onde Deus nos promete nos dar um novo coração. Uau! Isso aqui é muito forte. Você pode estar com a vida tão destruída, com o coração tão esmiuçado, tão esmagado, que não adianta nem mais tentar consertar os remendos desse coração que está quebrado. Mas Deus pode te dar um novo coração. Não é força de expressão, não é efeito não é frase de efeito, está escrito na palavra de Deus, eu vos darei um novo coração. E Davi fala assim, ó, e renova em mim o espírito reto. O que é renovar, gente? É fazer novo de novo. Criar é do zero. Renovar é trazer, é fazer novo algo que já existiu. Ou seja, Davi já teve esse espírito reto. Ele perdeu, agora está pedindo para renovar. Isso aqui fala muito sobre alguns momentos da nossa caminhada, onde nós já tivemos experiência com Deus, onde o nosso coração já queimou por Jesus, onde nossas lágrimas já foram derramadas de amor pelo Senhor, onde nós já tivemos Deus como um primeiro amor na nossa vida, mas por algum motivo, motivos múltiplos, na caminhada nós nos perdemos, nós esfriamos, nós largamos a presença de Deus. Mas se você fizer essa oração com todo o seu coração, Senhor, renova em mim um espírito reto. Em algumas versões está escrito assim, um espírito inabalável. Ou seja, eu quero voltar a um lugar onde eu estou queimando de convicção pelo Senhor. Onde estou queimando de paixão, de incêndio pelo Senhor. Onde o meu coração está batendo forte de amor pela presença de Deus. Esse é o clamor de Davi. Note que os olhos dele, o coração dele, o desejo dele não está nas coisas desse mundo. Ele arde pela presença de Deus. Aí o texto continua dizendo, não me lance fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Mas eu quero fechar esse devocional te chamando para ler comigo o espírito, ó, o versículo, perdão. O versículo 17 desse mesmo capítulo, a gente leu do 10 ao 12. Mas eu quero fechar lendo o versículo 17 desse Salmo de Davi. Porque ele fala assim, ó, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Aliás, vamos ler do 16 para você entender direitinho. Olha o que está escrito aqui. 16, Salmo 51, verso 16. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Isso é Davi falando de Deus. Davi está dizendo o seguinte, olha, se eu pudesse consertar esse problema todo que eu criei com uma quantidade de sacrifícios, eu faria. Mas eu sei, ó Deus, que o teu coração não funciona assim, entendeu? Imagina que você... Pensa comigo, alguém que trai a sua confiança. Uma pessoa da sua profunda confiança. Ela vai lá e trai sua confiança, dá uma punhalada pelas costas.
A pessoa fala assim, olha, se eu te der tanto de dinheiro, resolve? E você fala assim, cara, não tem como resolver, porque não é uma questão financeira, é um vínculo emocional, você traiu minha confiança. Você pode me dar o mundo inteiro, você não vai conseguir comprar minha confiança novamente, entende? Então Davi, ele reconhece, Deus não está buscando sacrifícios. Olha o que nós falamos ontem, gente, do ritual. Quantas pessoas tentam, através de um ritual, entre aspas, pagar o débito que tem com Deus. Vou para a igreja essa semana aqui, bater minha cota, né, bater meu cartão lá na igreja e ficar de bem com Deus. Não, Deus não funciona assim. Davi está dizendo, tu não desejas sacrifícios, não ajudaria. Em outra passagem da palavra de Deus, vai estar escrito assim, Deus é melhor obedecer do que sacrificar. Ou seja, é melhor que você ande nos caminhos do Senhor do que você quebrar os princípios de Deus e depois precisar sacrificar para poder retornar. O desejo de Deus não é o sacrifício, é a obediência. Entende? Então, nesse mesmo exemplo da traição de confiança, ao invés da pessoa te oferecer dinheiro, olha, seria melhor você não ter me traído, meu amigo. Seria melhor você não ter feito essa apunhalada pelas costas, porque agora nada vai pagar. Entende? A ferida está aqui. Então Davi está reconhecendo que Deus ele não se deixa comprar por sacrifícios. E Deus sonda o nosso coração. Aí Davi vai lá e fala assim, ó, versículo 17. Vamos ler o 17 debaixo de uma pergunta aqui pra gente fechar. Vou fazer isso aqui e a gente já vai orar. Imagina que você fala assim, então, Tiago, como é que faz para consertar a besteira que eu fiz na minha vida e me distanciei de Deus? Pequei contra o Senhor, falhei, estou frio espiritualmente, estou distante da presença de Deus, preciso voltar, preciso reajustar com Deus. O que eu faço? Versículo 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, porque a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deixa eu traduzir isso aqui em miúdo, gente. O sacrifício que Deus aceita é um coração arrependido de verdade. Nesse exemplo aqui da traição de confiança, se você tiver um poder, se você tivesse um olho de raio-x espiritual para ver no coração da pessoa que ela está arrependida de verdade, você daria ou não daria uma segunda chance para a pessoa? Provavelmente sim. Porque você ia ter a convicção que ela está de fato arrependida de verdade. Isso aí sou eu e você, nós que somos maus. E note que perdoar não diz respeito a voltar a conviver, nem sempre você pode voltar a conviver com a pessoa, nem sempre você pode dar o mesmo nível de confiança para a pessoa, mas você tem ali a convicção que a pessoa se arrependeu de verdade. Aí você fala, tá bom, tá perdoado. Agora é interessante que Deus, ele tem esse olhar. Então Deus, ele olha não para o meu rosto, mas para o meu coração. Se no meu coração eu estou arrependido de verdade, entende? Aí Davi fala aqui, ó, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, porque é um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não olha para o teu talento, Deus não olha para o teu ritual, Deus não olha para muitas coisas que a gente acha que ele olha. O que é que ele olha então, Tiago? Um coração quebrantado e contrito. Sabe por que muitas vezes acontece de alguém estar numa igreja que você fala assim, pô, essa igreja é uma igreja fraca, uma igreja que não prega o evangelho de verdade, ou é só motivação, ou é só milagre, ou falta isso, ou falta aquilo, não sei o quê, e a pessoa tem um encontro de verdade ali com Deus? Porque, meu querido, Deus não está medindo muita coisa além do coração quebrantado de verdade. Esse é o start, entende? Porque Deus, ele quer ver o teu coração sendo tocado de verdade. Primeiro, por uma tristeza de ter desagradado a vontade dele, e por uma vontade, uma iniciativa de ser transformado. Davi tinha essa iniciativa, tanto que ele pede, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito reto. Então, meu irmão, minha irmã, se você tiver um coração quebrantado de verdade, Deus vai aceitar a tua vida. Ele vai restaurar a tua condição. Sabe por que Deus rejeitou Saul? Quando a gente lê assim, ó, Deus rejeitou Saul, parece que Deus meio que, Deus nem deu chance para Saul. Claro que deu. Deus deu muitas chances para Saul. Essa frase, melhor obedecer do que sacrificar, tem a ver com a história de Samuel e Saul, você tem uma ideia. Só que Saul, ele nunca se arrependeu de verdade, entende? Então, o coração que não se arrepende de verdade, ele encontra resistência. Por quê? Porque Deus, ele vê o nosso coração. É como alguém que está aí te pedindo perdão, tentando te reconquistar, mas você tem um olho de raio-x que vê o coração da pessoa e você percebe que no coração da pessoa ela não está arrependida.
No coração da pessoa ela não está mudada. Então ela está ali te pedindo, ela está chorando, ela está falando, ela está fazendo um maior teatro, mas você sabe no coração dela, ela não está transformada de verdade. Ela não está arrependida de verdade. O que é que vai gerar no seu coração isso aí? Vai gerar uma resistência. Você fica resistente, você fala, olha, você pode falar o que você quiser, e eu sei que no seu coração você não está arrependido. Então não adianta trazer disfarces para Deus. Porém, se no teu coração você estiver quebrado de verdade, um coração quebrantado e contrito, Deus não resiste. Eu não sei se alguém que está me assistindo aqui tem a experiência de ser um pai, ser uma mãe, mas os pais e mães eles vão viver isso com muita profundidade, porque os filhos erram e erram muito durante toda a vida. Mas quando você vê o filho arrependido de verdade, é impossível o pai e a mãe não dar uma segunda chance. Eu sei que seja um pai ou uma mãe doente da alma, né? Aí é outra coisa. Deus não é nem um pai doente. Deus é um pai amoroso. E Deus ele promove essa situação que quebranta Davi justamente para não perder Davi. Entende? Então tem momentos que Deus vai gerar em nosso coração esse sentimento de tristeza para dar início a um movimento de quebrantamento que vai nos levar de volta à presença de Deus. Sabe por que muitas pessoas voltam para Deus quando perdem tudo? Porque elas já sabem que estão distantes de Deus, só que o coração ainda não está quebrado. Tem gente que se distancia do Senhor, mas ganha tanta coisa aqui nesse mundo que é difícil desapegar. Mas de repente, meu irmão, quando a casa cai, aí o coração quebranta e é quando a pessoa consegue finalmente reconhecer: eu preciso de Deus mais do que tudo. E aí a obra acontece. Então, se você está nessa situação, se você está vivendo isso espiritualmente, se você já esteve queimando de amor por Jesus, não está tão bem hoje, você está na sua pior condição espiritual, assim como Davi esteve aqui. Se você clamar de todo o seu coração, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, Deus vai medir a sinceridade do teu coração. E ele só quer isso, só se preocupe com isso agora. Esqueça todo o restante, agora. Esqueça todo o restante. Mas comece a medir a sinceridade do seu coração. Veja se a tua oração está sendo um desencargo de consciência, está sendo fruto da pressão social, que meu pai e minha mãe ensinou que tem que orar, que tem que pedir perdão, ou se é realmente algo sincero. Fala, Deus, eu estou arrependido de verdade. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu estou arrependido. Se você tiver, se a sinceridade do teu coração perdão, falei errado aqui. Se você medir a sinceridade do seu coração, e a sinceridade for de um nível intenso, assim, Thiago, sinceridade, a expressão sinceridade tem a ver com ser sincera, né? Ou seja, sem maquiagem. É uma expressão que nasce no teatro grego. Então, se o teu coração não estiver com maquiagem, estiver lá nu diante de Deus, e essa oração for sincera, Deus vai restaurar a tua vida, assim como ele restaurou a vida de Davi. Porque um homem segundo o coração de Deus, ele não é incaível. Ninguém é incaível. Mas quando nós temos a consciência da presença de Deus, por mais que nós venhamos a cair, nós vamos buscar a Deus e Deus atenderá ao nosso clamor, se esse clamor for sincero, por transformação, por arrependimento, por restauração. Amém, gente? Senti de Deus de fazer essa palavra hoje. Para ser sincero, alguns minutos antes do nosso devocional, eu estava com outra palavra no meu coração, mas eu aprendi a confiar em Deus, a confiar na bússola de Deus. Eu não sei aqui quem precisava ouvir essa palavra, mas receba com fé no seu coração, porque Deus é o maior interessado em te restaurar. Amém? Vamos orar juntos? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Tu és fiel, Tu és amoroso, Tu és bondoso. Eu oro para que essa palavra traga uma consciência de arrependimento e traga esperança nos corações. Nós não queremos fazer, Senhor, como as filosofias que estão por aí ao redor do mundo, dizendo que o homem pode encontrar dentro de si mesmo a paz interior e a solução para tudo. Não. Assim como Davi, Deus, nós queremos reconhecer a nossa incapacidade e nos lançarmos aos seus pés, crendo que o Senhor tem poder para nos transformar, para renovar em nós um espírito reto, para criar em nós um coração puro. Faz isso em nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo, seu like é muito importante. E eu quero te pedir também para que você deixe um comentário
sobre como essa palavra falou ao seu coração, tá bom? A gente se vê por aí. Shalom no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.